Os irmãos podem assentar, as crianças podem subir devagar, não tropeçar nos fios, isso aí, conduzindo todo mundo na frente. Enquanto isso, meu querido, por favor, abra aí a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. Hoje nós leremos os versículos 4 até o versículo 13. Capítulo 12, versículos 4 até o versículo 13. Nós já estamos no finzinho da carta, né? Só temos mais um capítulo e alguns versículos para concluir. Gostaria que você lesse com fé, juntamente comigo, a palavra do Senhor que diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te rendemos graças por tua palavra lida, nesta carta que tem sido nossa companheira durante esses meses, Senhor, e que tem enriquecido nossa vida com ensinamentos grandes acerca da supremacia do nosso Salvador Jesus Cristo. Nessa noite nós pedimos a orientação do Senhor para que tu, pela tua graça, derrames entendimento aos nossos corações, para que possamos, ao ouvir a tua voz, obedecê-la, sentir que ela é a verdade e a melhor coisa para nós, e que nós possamos fazer uso dela para o louvor do teu próprio nome. Abençoa-nos assim, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta retórica, mas eu sei já a resposta de vocês. Tá? A pergunta é: quem aqui gosta de sofrer? Levanta a mão, por favor. Ninguém, né? Eu imaginei que ninguém levantaria a mão, porque ninguém gosta de sofrer. Sofrimento é uma coisa que ninguém tem prazer e ninguém gosta. Mas nós gostamos de falar dos sofrimentos que nós passamos. Por quê? Bom, alguma razão existe, né? Nós sempre encontramos uma saída para o nosso sofrimento. E ao encontrarmos essa saída, a gente fala do sofrimento como algo experimental para nós. Sofrer não é uma coisa boa. Mas eu pergunto: será que existe alguém nessa vida que não sofreu absolutamente nada? Será que alguém pisou nesse mundo e não teve nenhum resquício, nadinha de sofrimento? Eu acho que essa resposta para mim é não. Porque até quando nós nascemos, nós sofremos, né?
Saímos do quentinho da barriguinha da mamãe e a gente já nasce sofrendo. Respirar é uma dor tremenda, porque antes era só aquele líquido amniótico, né, passando pelos nossos pulmões, e agora não, a gente recebe aquela carga de ar seco entrando nos pulmões, e o que é que a gente faz? A gente chora. E depois da queda, queridos, isso realmente trouxe o sofrimento é algo pesado para nós. Porque aquilo que nós recebemos, que nós entendemos como sofrimento, é a paga pelo pecado, por vivermos em desobediência ao nosso Deus. Existem aqueles mais audazes, né, que gostam de fazer perguntas a Deus, né, porque não entendem a sua situação e se colocam num patamar diferenciado e questionam: ora, Deus não é amor? Se Deus é amor, por que Ele permite o sofrimento do mundo? Questionamos até por que nós sofremos, porque às vezes a gente acha que o sofrimento que está passando na vida da gente é uma paga injusta, nós não deveríamos estar passando por aquilo. As respostas nesse texto são verdadeiras, sobre a razão do sofrimento. O texto que nós lemos, ele trata da questão do sofrimento e pela qual ela acontece. Porque o sofrimento não é algo que vem por acaso para a vida das pessoas. E se existe algo real na vida humana, inclusive para os filhos de Deus, é que o sofrimento, uma hora, alcança alguém. Então o nosso objetivo nessa noite será mostrar a conexão que existe entre o sofrimento de Jesus Cristo e o nosso sofrimento. Veremos isso no versículo 4. Depois nós compreenderemos que Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, na sua glória, corrige com sofrimentos os seus eleitos, porque Ele ama esses eleitos, porque Ele tem esses eleitos por filhos dEle, e mais ainda, para que esses eleitos sejam participantes da sua santidade. Nós veremos isso dos versículos 5 até o versículo 10. E por fim nós aprenderemos o resultado que o sofrimento produz, versículos de 11 até o 13. Então o nosso tema nessa noite será esse que está aqui projetado para vocês. O sofrimento dado por Deus é uma bênção, porque o sofrimento adquirido por outra, ou que vem consequente de outra coisa, não é bênção para a nossa vida, mas o sofrimento dado por Deus, ele é uma bênção. E por que, pastor, o sofrimento dado por Deus é uma bênção? O versículo 4 vai responder isso, porque ele mostra essa conexão do sofrimento de Cristo e o nosso sofrimento. Vejam que o texto anterior do capítulo 12, do 1 ao 3, que nós estudamos na semana passada, ele fala que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, e que nós devemos nos embaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. E aí o apóstolo usa a linguagem de um atleta que corre, que persevera e que faz a sua maratona proposta, olhando para aquele que é o nosso herói, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que com toda a força divina, com toda a ação soberana, enfrentou a cruz, suportou a ignomínia e agora está assentado à direita de Deus. Jesus sofreu por causa de mim e por causa de você. Por isso o autor termina o versículo 3 falando que nós devemos considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores. Então a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui nesse texto é que o sofrimento é uma bênção, porque ele nos remete a Jesus Cristo, ele nos leva a olhar para Jesus Cristo, aquele que sofreu horrores por causa dos nossos pecados.
E a recomendação do autor é que nós não devemos nem cansar, nem desmaiar, nem nos fatigar, nem ter a nossa alma desfalecida, porque Ele suportou todas essas coisas por nós. Por isso que ele já entra no verso 4 dizendo: ora, na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até ao sangue. Então eu precisava fazer essa conexão, porque a gente parece que quando fala de sofrimento, a gente está falando de algo que a gente tem uma experiência maior do que a de Jesus. A gente entra na condição em que acha que está sofrendo demais, que está passando por uma situação que nós não conseguimos suportar. E quando olhamos para o texto está dizendo para nós, dentro do contexto do sofrimento, que nós, queridos, ainda na luta contra o pecado, nós não temos resistido até o sangue como nosso Salvador. O nosso Salvador, por nossa causa e por causa dos nossos pecados, esse sim, derramou o seu próprio sangue naquele madeiro, com pregos nas suas mãos e uma lança atravessando o seu corpo, por causa dos meus e dos seus pecados. Então, quando nós olhamos Cristo, nós percebemos que o nosso sofrimento não é tão grande assim. O nosso sofrimento parece ser grande, e é óbvio que eu não posso desprezar o sofrimento de ninguém, mas comparado a Jesus, nós não sofremos absolutamente nada. Nós não carregamos os pecados de ninguém, apenas os nossos pecados. Cristo suportou tanto os nossos como o do mundo inteiro, para poder nos tornar justos diante do nosso Salvador. Esse é o primeiro ponto aqui que eu quero tratar com vocês. O sofrimento de Deus é uma bênção, porque Ele nos mostra essa conexão do sofrimento de Cristo com o nosso sofrimento. Em segundo lugar, você vai ver que o sofrimento dado por Deus é uma bênção, porque Ele nos faz compreender que Deus corrige usando esse sofrimento nos seus eleitos. Porque existe uma teologia, queridos, por aí sendo disseminada, que crente não é para sofrer. E isso não é uma coisa de agora, tá? Sofrimento era uma coisa vista como maldição, até no meio do povo de Israel. Quando você lê o livro de Jó, você vai perceber o quanto Jó foi criticado por estar passando, ou por passar pelo que ele passou. Quando Jó recebe a notícia de que os seus filhos morreram, e depois Jó, quando recebe a notícia que perdeu todos os seus bens, e depois olha para o seu corpo todo leproso, sentado à beira do caminho, e vê a sua esposa inclusive dizendo: é assim que você retém a sua fé em Deus, amaldiçoe esse Deus e morra. Você vê amigos saírem das suas casas e irem sentar junto de Jó, para questionar se Jó estava andando em fidelidade, ou se Jó não estava sofrendo porque fez algo errado. O sofrimento era visto como uma paga, um julgamento de Deus, uma ação do soberano contra aqueles que cometiam algo que o desagradava. E é óbvio, isso é dito na própria palavra de Deus: se guardarmos os seus mandamentos e fazermos tudo conforme está escrito na sua santa lei, seremos abençoados na entrada, na nossa saída, onde colocarmos a planta do nosso pé, o céu se abrirá, a terra produzirá os seus frutos. Está lá, nós vamos estudar isso ainda em Deuteronômio capítulo 28, mas isso é a realidade. Assim, da mesma forma, se não atentarmos para os mandamentos do nosso Deus, em obedecê-lo, em andar conforme Ele estabelece na sua palavra, os céus serão cerrados, a terra não vai produzir o seu fruto, e assim por diante. A maldição vem em cima daquele que anda em desobediência. Então, sofrimento nos faz compreender algumas coisas, e a gente tem desprezado o sofrimento. A gente tem desprezado aquilo que tem ensinado a gente a ser melhor do que a gente é.
O texto nos mostra que Deus nos dá 3 razões específicas para nos fazer sofrer. Que é isso, pastor? O pastor está dizendo que Deus faz a gente sofrer. Eu estou dizendo porque é o que o texto diz. Vejam o que diz o versículo 5. E estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco? Ele está se referindo aqui a Provérbios. Ele está tratando aqui de uma coisa importantíssima, quando o provérbio diz: filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. É interessante a gente observar aqui, que Deus está mostrando para nós 3 razões pelas quais Ele nos leva a entender o sofrimento. Primeiro, Deus corrige aquele que ama. Deus não traz sofrimento para aqueles que Ele não tem negócio com Ele apenas. O sofrimento desses não são apenas presente, mas será também eterno. O nosso sofrimento tem um motivo, uma causa que nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente ao lermos o texto. Mas a ideia principal é: Deus nos faz, nos corrige, e aí quando Ele corrige, nós sofremos. Qual a correção que vem sem sofrimento? A palavra do Senhor nos ensina uma série de coisas, mas o próprio texto vai nos mostrar coisas aqui, que é do nosso dia a dia, queridos. Veja, o Senhor nos corrige porque nos ama. Segundo, Ele nos corrige porque Ele nos tem por filhos. E Ele nos corrige porque Ele quer que sejamos participantes da sua santidade. Mas olhando para o texto gradativamente, veja só o que é que diz o versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Olha o exemplo que Deus está inspirando o autor da carta aos Hebreus usar. O exemplo de uma família e de um pai que corrige seu filho quando ele quer o bem do seu filho. Porque um pai corrige o filho por causa de quê? Porque ama o filho? Ou é porque odeia o filho? Porque ama, né? Porque ninguém corrige ninguém que odeia. Deixa ele bater a cara na parede, não é verdade? Ora, se eu não amo a pessoa, eu estou pouco me lixando para o que ela, sei lá, o que vai acontecer. O sentimento de relacionamento no amor é profundo, é próximo, e nós queremos o bem dessa pessoa que nós amamos. Por isso nós corrigimos. Por isso nós, na verdade, não é nem corrigimos, nós nos aventuramos a sermos criticados, a sermos inclusive rechaçados pela pessoa, porque não quer aceitar a correção nem a disciplina. Quando a gente fala alguma coisa para o bem, a pessoa levanta diversos questionamentos, mas raramente ela pensa que a pessoa está falando aquilo para o bem. Eu sou assim. Eu não estou aqui me colocando numa condição diferente de ninguém. Eu sou assim. Eu estou confessando diante de vocês um pecado que eu cometo, tá, queridos? Porque é real. Talvez você não cometa, louvado seja Deus por isso. Mas às vezes as pessoas dizem as coisas para... Se eu faço isso com meu filho, por que Deus não vai fazer conosco? Por que Deus não vai fazer comigo? A palavra do Senhor está clara aqui para nós. Ora, é para disciplina. E o que é disciplina? Correção, né? Orientação. Disciplinar é mostrar o que é certo e corrigir. Verso 8: mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Todos aqui que são ouvintes dessa palavra, ou seja, aqueles irmãos que receberam essa carta, todos eles eram ou não crentes em Cristo Jesus? Não eram? Eles eram servos de Cristo, eles eram filhos de Deus, eles professavam uma fé no nosso Salvador.
Mas olha a chamada de atenção que o autor traz aqui. Olha, se estáis sem correção, na verdade, não é que eles não estavam sendo corrigidos, mas que eles estavam sendo rebeldes à correção. Não é que eles deixaram de ser filhos, mas porque eles estavam agindo como crianças rebeldes, como filhos rebeldes. E aí, a gente sabe como é que a gente trata filho rebelde, né? A gente trata ele de uma maneira assim, bem mais dura. Até parece que não é nem filho, né? Porque filho rebelde merece um tratamento bem legal para que ele arrume o prumo dele. Aí ele diz, olha, além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Vejam, queridos, escute essa pergunta que o autor está fazendo. E veja a seriedade com que ele coloca aqueles irmãos ali, que estavam colocando em xeque a supremacia de Cristo, que estavam colocando em xeque e estavam desfalecendo na fé, diante das circunstâncias que eles estavam passando. E num determinado momento eles são questionados, observando coisas naturais do dia a dia. Ora, o pai de vocês não corrigiam vocês? E se o Pai Celestial está fazendo de vocês, ou corrigindo vocês, isso não é para o bem de vocês, para que vocês vivam? Porque a gente olha para o sofrimento como algo ruim. A gente olha para a doença como algo ruim, e né? Porque eu não posso deixar de dizer que não é, né? Só que qual é a finalidade? Porque Deus não faz nada sem propósito. Nós agimos, corrigimos às vezes, achando que estamos fazendo melhor. Inclusive até isso que o autor diz, ele diz, olha, pois eles, os pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Vejam, se a correção do nosso pai momentânea, sendo da cabeça do pai da gente, de alguma forma ela é boa para nós, imagina a divina. E aí a gente olha para as dificuldades que a gente passa e escanteia ela, e esquece que ela está servindo de um propósito específico para a minha e para a sua vida, querido. O sofrimento de todo não é ruim. O sofrimento, embora seja a consequência do nosso pecado, ele traz para nós a compreensão de que Deus nos ama, porque Ele corrige aquele que Ele tem por filho, aquele que Ele ama, e Ele quer imputar nesses a sua santidade. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, além de fazer com que nós tenhamos o entendimento dessa conexão do sofrimento de Cristo com o nosso, e fazer-nos compreender que o Senhor corrige os eleitos com sofrimento. O sofrimento vindo da parte de Deus é uma bênção, porque com ele nós aprendemos resultados satisfatórios, coisas boas. Veja o que é que diz o versículo 11 até o 13. Ele diz: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. É interessante a gente olhar como o autor nos leva a enxergar o sofrimento de uma forma diferente. Veja, qual é o primeiro sentimento que a gente tem quando sofre? Tristeza, porque ninguém sofre assim.
Eu estou sofrendo. Vou tirar uma selfie de sofrimento. Ninguém faz isso, né? Ninguém tira uma selfie rindo, sofrendo, não é? Ninguém ri, né, de uma maneira tola, boba, quando está sofrendo. Na maioria das vezes nós choramos. Nós sentimos o peso do sofrimento. Então a disciplina, ela traz, no momento em que ela está sendo aplicada, tristeza. E o objetivo é esse mesmo. Porque a tristeza leva para a gente reflexão. Tem um livro do Dr. Charles Spurgeon, que ele fala sobre a enfermidade, que é bem interessante. Ele diz que a posição que o homem fica quando está enfermo é a melhor possível, porque quando ele está são, ele fica aqui em pé, olhando para frente, enfrentando as coisas que vêm. Mas quando ele está doente, ele está deitado, olhando para onde? Para cima. Até a posição que nós ficamos quando estamos doentes serve para a gente refletir para onde nós devemos olhar. Para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, para entendermos dele por que nós estamos passando por aquilo. Mas é tristeza que nós sentimos. Nós não sentimos outra coisa, apenas tristeza. Por quê? Porque o sofrimento produz isso. Só que o fruto do sofrimento não é apenas tristeza. O texto diz que depois daquela amargura, daquela tristeza, em que nós estamos tentando descobrir o que é que Deus está querendo nos ensinar com aquilo, nós vemos que há um fruto pacífico sendo exercitado na minha mente e na minha alma. Percebe? Depois que nós passamos por momentos de sofrimento, a gente diz geralmente para outra pessoa, geralmente quando ela está passando pelo mesmo problema que nós passamos, ela diz: vem cá, meu irmão, olha, eu sei o que é isso. Ele não olha com tanto pesar aquilo que ele passou, ele já olha dizendo assim: olha, eu vou te ajudar, eu sei como é que você pode sair dessa situação, porque eu já passei por ela. Pelo menos quando eu passei por ela, foi assim, ó, assim. Eu fiz isso. Deus me ajudou assim. E eu entendi que o propósito de Deus nesse momento era isso. Pelo menos era para um irmão ajudar o outro assim, né? Embora a gente não está muito acostumado com isso, né? Porque a gente está tão longe, mesmo morando do lado das pessoas. Às vezes dormindo na mesma cama, né? Um outro está sofrendo a mesma coisa que a gente sofreu, mas a gente não quer ajudar ele não. Por quê? Que a gente é pecador. E aí a gente deixa o outro sofrendo. Deixa sofrer. Merece. Não me escuta, né? Os birrentos, né, fazem isso. Então, queridos, a gente olha para a palavra de Deus e ele mostra que o exercício do sofrimento produz um fruto pacífico. E o que é isso, queridos? Você sabe o que é paz? O que é encontrar paz na alma? Depois de ter passado uma noite com lágrimas, em angústia, sem saber o que é que vai acontecer de manhã. Ele fala que um outro fruto, um outro resultado promovido pelo sofrimento é o fruto da justiça, fruto de justiça. Porque a gente começa a perceber que muitas coisas em nós estavam erradas, e aquele sofrimento nos guia para o caminho certo. A gente não tem noção da quantidade de pecado que a gente comete, sabia, irmãos? Fazer uma avaliação pessoal é uma coisa difícil. É uma coisa extremamente difícil você olhar para você e dizer assim: eita, isso aqui precisa ser mudado em mim. Eita, isso aqui é uma palavra que eu não devo usar com fulano. Eu preciso trabalhar melhor essa minha maneira de tratar as pessoas, de conversar com elas e assim por diante. Nós não pensamos assim. Nós sempre achamos que estamos cobertos de razão.
Nós sempre achamos que estamos certos. Nós sempre achamos que falamos o que realmente está e deve ser. Nós temos o princípio de que a verdade está conosco e ponto final. Nós somos, de uma maneira muito sutil, donos de verdades. E nós não negociamos a nossa verdade, mesmo errados. Para a pessoa provar que a gente está errado, menino, tem que ter um argumento muito bom. E tem que ser muito pacífico, porque para provar que o outro está errado, sem arrumar uma briga, tem que ser muito tranquilinho. Não é verdade? Para que ele assuma que está errado. Gente, que é isso? Tem gente que é extremamente intransigente e depois não entende porque sofre. E aí agora eu estou dizendo para vocês, por experiência própria. Até que a gente começa a passar por sofrimentos e experimentar a disciplina do Senhor. E quando a gente começa a experimentar a disciplina do Senhor, a gente fica perguntando, mas Deus... E aí quando você vai passando as imagens na tua vida, você vai lembrando tudo que aconteceu, né? Que você não é doido. Você pode ter uma memória até de curto prazo, né? Falhante. Ou uma memória de longo prazo que se esquece de algumas coisas, mas ela vem. Você se lembra do que você falou, do que você fez. Se não se lembrar, está precisando fazer um exercício mental bom. Porque ele traz frutos de justiça. A gente passa a pensar com mais empatia, inclusive. Por isso o autor termina o versículo 12 e 13 dizendo: por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, porque o sofrimento não dura para sempre. O sofrimento não é uma coisa eterna que vai perdurar a vida toda. Vai haver momentos de nuances na sua vida. Você vai sofrer enquanto estiver debaixo desse sol. Mas deixa eu dar uma notícia boa para vocês. Segura as tuas mãos, segura o teu joelho, porque a vitória vem pela manhã. O choro, segundo o salmista, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sofrimento não é para sempre. Mas ele tem propósito. Ele tem propósito, no versículo 13, de fazer com que nós andemos em caminhos retos, para que os nossos pés andem pela justiça, para que nós não extraviemos aqueles que estão cansados, mancos, mas acima de tudo eles sejam curados, restabelecidos. Quando nós olhamos para esse texto, nos perguntamos, então pastor, o que é que nós podemos fazer? O que é que a gente pode fazer diante de tanto sofrimento espalhado pelo mundo? Primeiro, lembre-se que seu sofrimento não pode nunca ser comparado com o sofrimento de Jesus. Então não desfaleça. Porque você está sofrendo, mas não é até o sangue. Você está sofrendo, mas não é nada que o Senhor não te capacite a suportar. Porque a própria palavra de Deus fala lá em Tiago, que Deus não nos prova além das nossas forças. Tem até um ditado, né? Que Deus dá o frio conforme cobertor. Não é? Embora a gente ache que o cobertor é pequeno, né? Ou às vezes é fininho demais. Mas ele é suficiente para você sentir o que você precisa sentir naquela noite fria. Para que você se lembre de tudo que Deus fez na tua vida. Então, querido, seja grato. Você ainda não derramou sangue, você não lutou até esse ponto. Alguém aqui já lutou até derramar sangue? Na luta pelo pecado? Já? Já? Alguém aqui já derramou sangue? Eu não. Eu já derramei sangue brigando com os outros. Brincando com meus amigos, quebrando meus dentes. Porque na briga eu sempre apanhava, né? Então, derramado de sangue não era do outro, era meu, tá? Fazer o que, né? Uns
batem, outros apanham, né? Faz parte da vida, né? Deus me ensinando que eu não tenho que ir arrumar encrenca com gente maior do que eu, né? Senão eu quebrava meus dentes. E faz parte, queridos. A gente precisa aprender que o nosso sofrimento ainda não é nada. Segunda coisa que a gente precisa aprender é saber que o sofrimento é sempre para o nosso bem. Porque o próprio Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então eu pergunto, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o sofrimento é ou não é bênção do Senhor? É ou não é, irmãos? Eu quero ouvir um S. É ou não é? É. Não fique na dúvida não, porque viu? Talvez você não entenda hoje por que você está sofrendo, mas você vai saber. Porque o sofrimento vai fazer você entender, pelos frutos da justiça, que você irá praticar. E saiba de uma coisa, logo, logo você colherá esse fruto na eternidade, porque você passou por esse sofrimento aqui. Em terceiro e último lugar, aprenda com o seu sofrimento. Não despreze o seu sofrimento. Tem um pastor batista chamado John Piper, eu gosto muito dele. Inclusive ele tem um devocional muito interessante chamado Devocional Alegria Inabalável, né, do Desiring God. Ele é uma pessoa que ele traz aplicações muito profundas. E o John Piper, ele sofreu de câncer. E um dos textos escritos pelo John Piper para ele mesmo, quando ele estava no tratamento do câncer, foi: não despreze o seu câncer. Rapaz, como é que a pessoa escreve? Procurem na internet, vocês vão ler esse texto, vocês vão ficar com vergonha de dizer que sofrem. Porque as palavras daquele homem eram de quem estava, mesmo sofrendo, satisfeito em estar debaixo da vontade de Deus, mesmo não entendendo a razão pela qual Deus estava fazendo aquilo na sua vida, naquele momento. Não despreza teu sofrimento, querido, nem minha irmã. Ele está te ensinando alguma coisa para a glória do nosso Deus e para o seu próprio bem. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por sua palavra, por tudo que o Senhor tem nos dado, inclusive o sofrimento. Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Muitas vezes não entendemos a razão do nosso sofrimento. Muitas pessoas sofrem em casa com os maridos ou com as esposas. Alguns sofrem com seus filhos, com pais, mães. Outros sofrem no seu trabalho, com vizinhos. Tem pessoas que estão sofrendo por questões pessoais, por saúde. São tantas coisas que acontecem que geram sofrimento em nós, Senhor. E nessa noite, o meu pedido é que o Senhor, segundo sua boa vontade, visite cada um dos que estão sofrendo e entre com restauração nessas vidas, fazendo-os entender que o Senhor faz essas coisas, mas que o Senhor, que é o Deus que sara, também age em favor dos que são teus. Tu fizesse isso com Jó, depois dele ter passado por todo aquele sofrimento, tu mudasse a sorte de Jó, e Jó se tornou um homem que pôde abrir a sua boca e dizer:
Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nos faz, Senhor, ver a tua grandeza, a tua glória, restringindo o sofrimento em nossas vidas, ou nos mostrando por que nós estamos passando por isso, para aceitarmos isso com alegria na alma, entendendo que o Senhor fez muito, mas muito mais por nós. Abençoa-nos e ajuda-nos no nosso sofrimento, para que passemos por ele e no final cantemos o hino da vitória. É isso que nós te pedimos, Senhor, pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Recebei a bênção, meus irmãos. E vós que antes não erais povo, mas agora sois povo do Senhor. Que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, hoje e para todos sempre, meus amados irmãos. Amém. 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 Os irmãos podem assentar.